Este filme contém documentários raros da Segunda Guerra Mundial, filmados originalmente a cores, encontrados numa procura de 2 anos a nível mundial. Grande parte deles nunca foi vista antes em televisão. Estes filmes são agora apresentados em alta definição. Algumas imagens são por natureza realistas e aconselha-se prudência aos espectadores mais sensíveis. No episódio anterior... Uma baleia atingiu-nos. Não conseguimos acreditar. Uma baleia. A viagem de estreia do novo recruta Jack Huston no Samuel B. Roberts foi encurtada no Atlântico e o destino envia-o juntamente com seu navio para o Pacífico. O tipo do nosso sonar está a apanhar um submarino japonês. Corri até à ponte para ver o que se estava a passar e um dos tipos grita: "Estamos mesmo em cima dele." Sabe bem registar a nossa primeira morte. Também no Teatro do Pacífico. É extremamente frustrante. Quero entrar em ação. O imigrante austríaco transformado em soldado americano Jack Warner assiste ao calor da batalha em Kwajalein, do convés de um navio. Em vez de combater, parece que sou o homem por trás do homem por trás da arma. Fiz uma promessa a mim mesmo. Nunca mais ficarei de fora. Grant us a common faith that man shall know 6 anos. and peace, that he shall know justice and righteousness, freedom and security, 12 vidas. an equal opportunity and an equal chance to do his best, not only in E our uma own guerra land, que mudou o mundo. Segunda Guerra Mundial. Os arquivos perdidos. Ponto de mira. Durante os últimos 3 anos, quase 65 mil prisioneiros americanos e filipinos estiveram à mercê dos seus captores japoneses. Passaram fome e foram torturados. E mal conseguiram sobreviver. A sua aprovação começou na primavera de 1942. Liderados pelo general Douglas MacArthur, as tropas filipinas e americanas tentavam defender as Filipinas contra uma força de invasão japonesa esmagadora. Mas com a queda inevitável das ilhas, o presidente Franklin ordenou a MacArthur que se retirasse pessoalmente e abandonasse os homens que restavam. O que aconteceu a seguir foi uma atrocidade que só foi tornada pública muitos meses mais tarde, depois de 2 oficiais americanos terem conseguido uma fuga arrojada. Conhecida como a Marcha da Morte de Bataan, os japoneses obrigaram os 75 mil prisioneiros a marchar 105 quilómetros até um campo de internamento conhecido como Camp O'Donnell. Ao longo do caminho, brutalizaram-nos, sujeitando-os a atos indescritíveis de violência. Estima-se que terão morrido 10 mil durante a marcha. Agora, no outono de 1944, o general MacArthur e o exército americano estão prontos para regressarem às Filipinas, para libertarem as ilhas e resgatarem os sobreviventes da Marcha da Morte de Bataan. Descobrimos através dos nossos oficiais que nos estamos a preparar para atacar as ilhas das Filipinas. Vamos fazer parte da ajuda para libertar essas ilhas e soltar aqueles tipos. O marinheiro Jack Huston, de 18 anos de idade, e o seu contratorpedeiro de escolta USS Samuel B. Roberts estão a navegar juntamente com a 7ª Frota dos Estados Unidos, parte de uma armada americana de mais de 600 navios que se dirigem para as ilhas das Filipinas.
Levamos 250 mil soldados. O nosso comboio tem uma largura de 30 km e um comprimento de 55 km. É constituído por todos os navios imagináveis e por alguns que nem nos meus sonhos mais loucos pensava existirem. Houston e o seu navio vão tomar parte no primeiro obstáculo crucial na campanha das Filipinas. Recapturar a ilha de Leyte. Localizada no limite oriental exterior do arquipélago das Filipinas, Leyte providenciará ao exército dos Estados Unidos uma importante plataforma para apoiar a eventual invasão de Luzon e a libertação da capital das Filipinas, Manila. A nossa função é evitar que quaisquer japoneses se desloquem pela calada e ataquem as nossas forças de desembarque. Se não fizermos o nosso trabalho, os homens em terra morrerão. Enquanto Houston e o seu navio adotam posições defensivas ao largo da ilha de Samar, 100 milhas a sudoeste, o 6º Exército dos Estados Unidos aproxima-se das praias de Leyte. À medida que nos dirigíamos para lá, conseguia sentir a tensão a subir. Só de pensar que iríamos ser alguns dos primeiros homens a chegar à praia. O primeiro sargento Jack Warner dirige-se para as praias de Leyte. Embora Warner tenha visto a ação no ano passado em Attu e mais tarde em Kwajalein, este é o seu primeiro desembarque anfíbio numa praia debaixo do fogo. Assim que a rampa desce, corremos através da água. Um tiro de morteiro caiu mesmo atrás de mim. O meu comandante morre e um grupo de outros tipos ficam feridos. Warner e o seu pelotão correm na direção da densa duna coberta de erva na ponta da praia. É tão denso que não conseguimos ver nada. Parece um bom local para nos escondermos por um momento e reagruparmos. Os japoneses disparam à nossa volta. Não compreendo como é que nos conseguem ver atrás da erva. Então compreendi. Enquanto estávamos ali deitados, descobri, para meu espanto, que era a pessoa mais graduada do grupo. Como o primeiro sargento, era o segundo no comando depois do oficial, que já tinha sido morto. Estávamos extenuados e não sabíamos de onde é que vinham os disparos. Mas cabia-me a mim perceber e tirar-nos dali. Um dos meus batedores, um jovem do Kentucky, rasteja até mim e aponta para os coqueiros. Mal consigo acreditar. Os atiradores furtivos japoneses ataram-se às árvores para nos apanharem com uma linha perfeita de visão. Fiz um sinal a todos, ordenando-lhes que fizessem um fogo de cobertura enquanto o miúdo do Kentucky rastejava para a posição. E assim, sem mais nem menos, tratou ele próprio de 2 deles. Os reforços chegam da praia a correr, ajudam-nos a acabar com os atiradores furtivos e comunicam-nos que devemos retirar para a praia. Eu estava no comando somente há 1 hora, mas acho que me portei razoavelmente bem. Pelo menos não fiz com que ninguém fosse morto. Quando estou neste avião, estou tão ocupado a olhar, a pensar. São tantas instruções. Há muita coisa para saber e assim que lhe apanharmos o jeito, podemos fazer coisas que os pássaros não conseguem. Há 1 ano, Shelby Westbrook, natural do Arkansas, com 22 anos de idade, era um soldador e vivia em Toledo, Ohio. Agora está em Alabama, treinando para se tornar um piloto do primeiro grupo de combatentes só de negros da Força Aérea. Conhecidos como os aviadores Tuskegee, os soldados treinam num campo segregado. São comandados por oficiais brancos e porto-ricanhos. Podemos ter unidades diferentes, mas é uma sensação boa saber que estamos a fazer o que uma data de tipos diziam que não conseguíamos. Podia ter ido para a infantaria, mas quando a comissão de recrutamento começou a enviar-me cartas, candidatei-me à Força Aérea.
No início só aceitavam licenciados em universidades para o treino de voo. Depois acabaram-se os licenciados e começaram a recrutar os que tinham uma frequência de 2 anos de faculdade. E quando estes se acabaram, surgiram com um teste escrito. Se conseguíssemos passar o teste, podíamos nos qualificar para o programa. Portanto, foi assim que entrei, porque não tinha frequência universitária. E agora sou piloto oficial do 332º Grupo de Caças. Westbrook e os aviadores Tuskegee são filmados a cores em filmes do Estado como este. Produzido pelos militares, este filme pretendia publicitar a inclusão de afro-americanos na Força Aérea. Depois do seu treino, a ação de combate do grupo no estrangeiro é filmada a preto e branco. O oficial que prestava as informações retira um mapa enorme de todo o teatro de guerra europeu e diz: Cavalheiros, hoje vamos atrás das refinarias de petróleo. Westbrook e o grupo de caças 332 estão a escoltar bombardeiros como parte de uma estratégia em curso dos aliados para bombardear as instalações petrolíferas nazis. O alvo é o maciço complexo petrolífero alemão em Blechhammer, Polónia. Ali, os alemães estão a utilizar os depósitos naturais de carvão gordo da área para produzirem petróleo sintético que utilizam como combustível para quase todos os seus aviões. Blechhammer é um dos alvos mais bem defendidos do Reich. A quantidade de fogo antiaéreo é inacreditável. Há tanto fogo antiaéreo e cortinas de fumo. É difícil ver alguma coisa. Algumas nuvens de fumo são tão densas, é como uma tempestade no inferno andar neste céu. Os nossos bombardeiros desapareceram completamente. Assim que os B-17 terminam de largar as suas bombas e começam a regressar, os caças alemães aproximam-se. Não há tempo para sentir, apenas para reagir. Os nossos grandes bombardeiros são como alvos parados. Portanto, cabe-nos a nós protegê-los. Chegou a altura de fazermos o nosso trabalho. Para proteger os bombardeiros, Westbrook e os outros pilotos são atraídos para um tenso combate aéreo com os caças alemães, realizando embates que arrastam os pilotos americanos dos 20.000 pés para menos de 5.000. Os embates só duram uma questão de minutos. A quantidade de tempo que leva a esvaziar os 1.200 tiros de munições calibre 50 de cada avião. Depois de 8 horas no ar, Westbrook e o resto do esquadrão Tuskegee estão finalmente de volta a céus amigáveis. Assim que os bombardeiros aterram, os caças saem da formação e regressam à sua pequena pista de aterragem em Ramitelli, completamente separados dos pilotos brancos. Quando estou a voar, tudo em que consigo pensar é no que estou a fazer. A responsabilidade é emocionante. Mas quando regresso, a realidade do perigo atinge-me. Isto é muito sério. Estamos na praia a descansar quando uma única embarcação de desembarque aparece. E não há dúvida, é o General MacArthur, que está de regresso a Leyte, como prometera. Depois de combater um grupo de atiradores especiais em Leyte, o primeiro sargento Jack Warner está de volta à Praia Segura. Mesmo a tempo de ver o General MacArthur desembarcar com as forças de libertação americanas. Óculos de sol, calças engomadas. Alguns dos homens estão a relinchar.
Não consigo acreditar. Alguns deles não têm qualquer respeito. O general deu a volta pela praia e caminhou em direção à selva. E foi a última vez que o vi. People of the Philippines, I have returned. By the grace of Almighty God, our forces stand again on Philippine soil. Soil consecrated in the blood of our two people. We have come dedicated and committed to the task of destroying every vestige of enemy control over your people. The hour of your redemption is here. Enquanto o general MacArthur marca o seu regresso triunfante ao solo filipino, a situação ao largo da costa sofre uma viragem dramática, colocando em risco toda a invasão. Os navios de transporte ligeiramente armados da Marinha estão ancorados mesmo ao largo das praias de Leyte, transportando mantimentos e reforços para as tropas que já se encontram na costa. Mas a fortemente armada Terceira Frota, que os tinha estado a proteger, bem como os soldados americanos na costa, partiu subitamente. Depois de ter recebido a informação de que os últimos 4 porta-aviões da Marinha Imperial Japonesa estavam no norte, a Terceira Frota partiu em perseguição. Com as praias de Leyte agora vulneráveis a ataques, 2 poderosas forças de intervenção japonesas dirigem-se para a ilha num movimento convergente. A primeira aproxima-se do sul, onde é detida por uma linha de couraçados americanos. Mas a segunda, uma força de couraçados, cruzadores e contra-torpedeiros fortemente armada, aproxima-se pelo norte. A sua missão é destruir a força de transporte americana e deter a libertação das Filipinas. A única coisa que lhes barra o caminho é uma mão cheia de pequenos e pouco armados barcos americanos, incluindo o barco de Houston, o Samuel B. Roberts. Estávamos a olhar para o céu umas 70 milhas na direção do horizonte e podíamos ver relâmpagos e estrondos. Mas não havia tempestade. Era uma batalha. Pelo altifalante, o capitão disse: "Destapem todas as armas. Isto não é um exercício, é a sério." Não fazíamos ideia do que estava a acontecer. Todos sabíamos que iria haver uma grande batalha para a reconquista das Filipinas, mas todos pensávamos que seria em terra. O capitão fez um anúncio. Há uma força de intervenção japonesa que vem do norte. Couraçados, cruzadores e contra-torpedeiros. Iremos cumprir o nosso dever, embora o resultado seja duvidoso. O resultado é duvidoso? O que é que isso significa? Tudo o que quero é fazer o meu trabalho e fazer com que a minha família fique orgulhosa. Jimmy Kanaya, de 24 anos e natural de Oregon, é um médico integrado na equipa do Regimento de Combate 442, a única unidade de combate do exército totalmente constituída por américo-japoneses. O filho de imigrantes japoneses Kanaya alistou-se no exército antes do dia 7 de dezembro de 1941, o dia do ataque a Pearl Harbor. Depois de Pearl Harbor, senti-me um pouco impotente, parecia o inimigo, por assim dizer, e não conseguia controlar isso. Era um sentimento de impotência, como quando não podemos vencer. Mas temos que sorrir, aguentar e certificarmos-nos de que não vamos ser afetados por isso. Tinha de ser eu mesmo. Tinha de ser quem sou e lutar pelos meus direitos, se pudesse. Somente 2 meses depois de Pearl Harbor, o governo dos Estados Unidos começou a instalar centros de internamento geridos pelo governo. Mais de 120 mil cidadãos japoneses e americo-japoneses foram internados nesses campos de internamento. Foram todos retirados das suas casas e empregos sem o devido processo legal e identificados como potenciais ameaças à segurança nacional. A família de Kanaya não foi exceção. Mesmo antes do barco partir para a guerra, ele visitou-os no seu novo lar, um campo de internamento em Minidoka, Idaho. Dá-me uma sensação desagradável, como estar num campo de prisioneiros.
Está cheio de cabanas de cartão construídas à pressa e há muito poucas comodidades. Ver aquilo dá-me mais uma razão para querer provar ao nosso país que somos tão leais como os cidadãos comuns. Dá-me mais uma razão para querer lutar. Enquanto algumas divisões do exército a combater na Europa são filmadas a cores, as ações de combates no estrangeiro da equipa do Regimento de Combate 442 de Canaia é filmada a preto e branco. As últimas semanas foram uma confusão. Atravessar o Mediterrâneo, saltar para caminhões em Marselha, dormir ao lado da estrada. Teria sido bom estar de novo num abrigo. Depois de provarem a sua capacidade para combaterem numa campanha impressionante contra os alemães no norte da Itália, Canaia e a 442 estão agora em combate na região montanhosa ao largo da fronteira franco-alemã. Aqui, nas montanhas Vosges, as forças de Hitler fazem o que podem para retardar a entrada dos exércitos aliados na Alemanha. Devido aos penhascos abruptos e densas florestas da região, os tanques americanos, a artilharia e o poder aéreo são virtualmente inofensivos. É o terreno ideal para os alemães marcarem uma posição, com as costas voltadas para a sua terra natal. Estas montanhas eram impossíveis de atravessar. Os alemães podiam estar em qualquer lado. Quando Canaia e a 442 se aproximam da cidade na colina de Bruyères, ficam debaixo de um forte bombardeamento. Depois de 3 dias de um combate violento, Bruyères cai para os homens da 442. Mas não têm tempo para descansar. O coronel disse que há outro batalhão encurralado no outro lado da montanha e tem muitos feridos que precisam ser evacuados. Então, agarrei no outros 3 médicos e partimos. O caminho é traiçoeiro e cheio de árvores. Deixa-me um pouco nervoso. Este tipo de terreno faz com que seja fácil para os alemães esconderem-se. Depois de se debaterem nos trilhos montanhosos através de terras de ninguém, Canaia e os 3 médicos chegam a Bifontaine. Ali encontram uma dúzia de homens feridos, 7 deles em macas. Não há maneira de conseguirmos transportar estes homens, portanto o comandante do batalhão destacou-nos 35 prisioneiros alemães para serem utilizados como carregadores de macas. Não gostei nada disso. Não podemos misturar armas com a bandeira da Cruz Vermelha, é uma violação da Convenção de Genebra. Mas sendo um médico que aceita as ordens da infantaria, não tenho controle sobre uma decisão tomada por um oficial superior. Quando partimos, disse aos meus médicos: fiquem para trás. Porque se os alemães nos parassem ao longo do caminho, poderia haver uma troca de tiros. Estávamos quase no fundo da colina quando toda a coluna parou. É uma patrulha alemã. Mais de 20 homens. Os nossos oficiais no comando sabem que não faz sentido tentar lutar, somos completamente inferiores em número e em armas. Não há tempo para emoções. Estamos demasiado ocupados a tentar evitar as baterias antiaéreas do solo. Shelby Westbrook, um aviador Tuskegee de 22 anos de idade, está a voar a sua 31ª missão com o grupo de caças 332. Hoje está a escoltar um grupo de B-24 Liberators num bombardeamento sobre a Alemanha. Fui atingido, algures no sistema de refrigeração. O líder do esquadrão disse-me para sair da formação e regressar à base. O piloto mais próximo de mim acompanha-me para me escoltar a casa, mas estou a começar a perder altitude. Estou a sair das nuvens.
Há montanhas à minha frente. Estou no lado oriental dos Alpes Negros, sobre a Jugoslávia ocupada pela Alemanha. Temos 2 aviões abatidos, mas esse é o menor dos nossos problemas. Agora, temos de descobrir uma forma de sairmos daqui vivos. Estamos a tentar perceber onde estamos quando vimos tipos em uniformes alemães com espingardas prontas a disparar. Por isso paramos. Nós tínhamos umas 45 automáticas, mas eles já tinham as suas armas apontadas para nós. Então, subitamente, os tipos colocaram as armas aos ombros. Olhámos e vimos uma pequena estrela vermelha na boina. Eram partidários de Tito. Westbrook e o seu asa foram resgatados por um grupo de resistência jugoslavo conhecido por partidários de Tito. Para o ajudar a expulsar os alemães da sua terra natal, o líder do Partido Comunista, Josip Broz Tito, fez um acordo com os aliados. Em troca de armas e munições, ele e os seus 200.000 combatentes da resistência prometiam proteger e devolver os pilotos abatidos, ajudando-os através do território ocupado pela Alemanha. Dormíamos de dia e marchávamos durante a noite quando não havia lua. É um novo tipo de perigo. Conseguimos ouvir um estrondo à distância. Sabemos que estamos em inferioridade em termos de armamento. Jack Hewson e o Samuel B. Roberts estão ao largo da ilha de Samar, posicionados a norte da ilha de Leyte. A sua missão original consistia em patrulhar em busca de submarinos e socorrer pilotos abatidos. Mas agora, acabaram de saber que uma poderosa força de intervenção japonesa se dirige rapidamente para eles. As probabilidades estão contra nós, mas foi isto que viemos aqui fazer. E estamos determinados em cumprir o nosso dever. Esperando evitar uma destruição quase certa, a pequena força de intervenção da escolta de porta-aviões recebe ordens para retirar. O SEMI-B, juntamente com 3 contratorpedeiros da escolta e outros 3 contratorpedeiros, consistem no único obstáculo entre o inimigo e os navios de transportes vulneráveis, descarregando em Leyte. Embora estejam desesperadamente em inferioridade devido ao maciço poder de fogo dos grandes cruzadores e coraçados japoneses, fazem a única coisa que podem. Dão a volta e atacam. Alguma coisa atingiu a escotilha da ré. Então, alguém gritou que os nossos rapazes lá embaixo estão todos a ser desintegrados. Foi quando fiquei com um grande nó na garganta, porque 2 dos meus companheiros de bordo mais próximos estavam naquele canhão. Era o seu posto de combate. John Pioni e Leonard Goldstein. E não parava de pensar, morreram os 2. Foi quando percebi que era um combate até ao fim. Vamos continuar isto até os derrotarmos, ou até eles nos derrotarem. E foi assim que lutámos durante a hora seguinte. O Samuel B. consegue infligir alguns golpes nos cruzadores japoneses antes de ser atingido diretamente de novo. Num espaço de minutos, o navio de Hewson começa a deixar entrar água. Os homens recebem ordens para abandonar o navio. Consegui chegar à balsa salva-vidas e olhei para trás para o navio. E lá foi ele.
o Samuel B. Roberts. Chorámos todos como bebés. Só tínhamos alguns metros de visibilidade por causa das ondas. Faz com que sintamos que estamos completamente sós. Sinto qualquer coisa a roçar na minha perna. Um homem que se encontrava perto grita: tubarões. Olhei para os prisioneiros alemães que tínhamos connosco. A nossa única opção é render-nos. Agora somos os prisioneiros e eles são os captores. As regras mudaram. Há poucos momentos, o médico américo-japonês Jimmy Kanaya transportava soldados feridos através das montanhas Vosges. Agora, está nas mãos de uma patrulha alemã, sendo obrigado a marchar para o interior do território inimigo como prisioneiro de guerra. Sinto-me pior do que impotente. Estou realmente à mercê dos meus captores. Estes soldados alemães da linha da frente parecem especialmente agitados. Um rouba o meu relógio, enquanto o outro me pergunta por dinheiro. Estou a pensar em tentar fugir. Mas o que é que acontecerá aos outros médicos e aos feridos se conseguir escapar? Os guardas poderão descarregar a sua raiva em cima deles. Não, não posso deixar que isso aconteça. Aconteça o que acontecer, tenho de me manter firme. Pergunto-me quanto tempo ficarei aqui. Tudo em que consigo pensar é na última vez que vi os meus pais no campo de internamento em Idaho. Não deixa de ser irónico eu estar aqui, a lutar pelo meu país. Estou em território inimigo, atrás de arame farpado, e os meus pais, o meu irmão e a minha irmã estavam num país amigável, atrás de arame farpado. Como é que respondemos a isto? Em dezembro, Kanaya chega a um campo de prisioneiros de guerra perto de Varsóvia, Polónia. Ali fica detido até janeiro de 1945, quando as forças do exército russo que se aproximavam obrigaram os alemães a retirar com os seus prisioneiros. Kanaya, juntamente com outros 1.400 prisioneiros de guerra, são obrigados a uma marcha mortífera de 600 km até outro campo de prisioneiros de guerra perto de Amelburg, Alemanha. A minha mãe rezou por mim para que estivesse vivo e então, quando souberam que estava vivo, continuou a rezar porque enquanto estamos em cativeiro, não há certezas quanto ao nosso futuro. Kanaya permaneceu como prisioneiro dos alemães até abril de 1945, 2 anos depois dos seus pais terem sido libertados do campo de internamento em Idaho. Quando é finalmente libertado, Kanaya encontra-se perto de morrer à fome, mas ao contrário de com quem esteve preso, sobrevive. À nossa volta, só se vêem barbatanas. Quando estas mergulham, começamos todos a agarrar-nos à balsa com mais força. Jack Hewson, de 18 anos de idade, e os seus companheiros de bordo do Samuel B. Roberts estão à deriva no mar das Filipinas. Horas antes, o seu navio foi afundado, enquanto tentava lutar contra uma força de intervenção japonesa. Agora, Hewson e os seus companheiros de bordo estão à mercê dos elementos. Estava a dormir, a fazer uma cesta fora da rede, quando ouvi qualquer coisa, empurrando-me para debaixo de água.
Olhei para baixo e lá estava um tubarão-tigre a pressionar-me a perna. Meu Deus, era um dos grandes. Deus, tira-o daqui. Afasta-o de mim, por favor. Vou para casa e serei um bom tipo. Não vou voltar a discutir com o meu irmão de novo. Vou encontrar uma boa rapariga e casar-me. Terei uma boa família. Por favor, livra-me disto. Olhei para baixo e ele tinha partido. Uns segundos mais tarde, 2 homens a seguir a mim, um tubarão tirou a perna a um deles. E tivemos que o deixar ir. Empurrámo-lo, porque não tínhamos nada para lhe dar. Morfina, ligaduras, nada. Empurrámos o nosso companheiro de bordo para a água. Os tubarões atiraram-se a ele e concederam-nos um adiamento. À minha volta, os tipos estavam a desistir. Não havia comida, água, nem esperança. Dormir de dia e marchar durante a noite tem o seu preço. Temos que ter cuidado. Os alemães podem estar em qualquer lado. Tendo sobrevivido por pouco a um acidente durante uma aterragem na Jugoslávia, o aviador Tuskegee Shelby Westbrook encontra-se em território ocupado pelo inimigo. Ele está a ser escoltado por combatentes da resistência jugoslava conhecidos como partidários de Tito. Vestidos com uniformes alemães como disfarce, os partidários estão a tentar guiar Westbrook de volta ao aeródromo na Itália. Não sabemos quais vão ser as nossas condições de um momento para o outro. Estamos sempre no fio da navalha. De repente ouvíamos uma voz. Penso que dizia "Stoi". No meio da escuridão escutávamos a palavra "Stoi" e todos ficavam paralisados. Quando os partidários paravam, nós parávamos. Não fazíamos quaisquer barulhos. E sentia o sossego do meio de uma noite escura. E de um momento para o outro, ouvíamos algumas vozes começarem uma pequena conversa. E um par de minutos mais tarde, retomávamos a marcha. É estranho sentir-me tão impotente, mas tudo o que posso fazer é confiar nestes tipos e estar preparado para o que quer que venha a seguir. Durante as 4 semanas seguintes, Shelby Westbrook esconde-se atrás das linhas inimigas. Com a ajuda dos partidários, chega finalmente ao porto de Zara, na costa adriática da Jugoslávia. Ali encontra-se com comandos britânicos que o transportam de volta ao seu esquadrão na Itália. Westbrook voou mais 29 missões antes da sua comissão no estrangeiro terminar. Quando regressei às tendas, comecei a brincar com os outros tipos e disse: "Vejo-vos mais tarde. Estou a caminho de casa." Abandonados no mar das Filipinas, o tempo está a esgotar-se para Jack Hewson e os outros sobreviventes do afundado Samuel B. Roberts. Embora seja possível sobreviver até 5 semanas sem comida, a maioria das pessoas só consegue aguentar 3 a 5 dias sem água. Os tipos estão a beber tanta água salgada que estão a começar a ter alucinações. Hello, dear.
Um tipo grita: é a minha mãe. No alpendre das traseiras. Vou vê-la e começa a nadar. Um dos rapazes foi atrás dele. Quando chegou perto dele, o tipo que se estava a afastar a nadar puxou da sua faca e ia matar o tipo que o ia salvar e trazer de volta à balsa. Ele disse: vou ver a minha mãe, afasta-te de mim. Nunca mais o voltamos a ver. Foi ver a mãe no alpendre das traseiras. Não sei quanto tempo ainda conseguiremos aguentar. À distância, vejo um barco de patrulha. Ele aproxima-se e vimos a bandeira americana desfraldada. Começámos a gritar. Os tipos acordaram. Ele fez um círculo à nossa volta e nós não parávamos de gritar. O capitão veio à ponte com um megafone e perguntou: quem são vocês? Gritámos em simultâneo: Samuel B. Roberts, DE 413. Ele continuou a rodear-nos. Agora estávamos a ficar mesmo chateados e começámos a amaldiçoá-lo. Todas as maldições de que se possam lembrar. Ele rodeou-nos novamente e perguntou: quem venceu a Série Mundial? Gritámos todos: St. Louis Cardinals. Podíamos ouvir os sinos. Parem, parem. Atiraram-nos cordas salva-vidas. E foi assim que fomos salvos. A Força de Intervenção de Houston perdeu 4 navios e 850 homens, incluindo 90 marinheiros do USS Samuel B. Roberts. Mas a sua postura corajosa contra o inimigo foi bem sucedida. Confundido o pequeno grupo de navios de Houston com uma força bem maior, a frota japonesa deu a volta e retirou-se. A invasão americana de Leyte é um sucesso. 3 meses mais tarde, forças americanas invadem a ilha principal de Luzon. Libertam a ilha e os restantes prisioneiros de guerra. Versão portuguesa, Pátio das Cantigas.